Oi, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos de louvor antes de falar a palavra de Deus? Medita aí nesse louvor nessa hora. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, És o olheiro. eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Aleluia. Senhor. Sou o vaso, És o olheiro. me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, obrigada pela tua presença, meu Pai. Oh, pelo teu refrigério, a tua paz, teu amor, Senhor. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Aleluia, Estou em Jesus. tratamento com essa Oh. obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse deserto. Eu não suportaria sem você por perto. A obra depende do seu Criador. Verdade, Jesus. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, És o oleiro eu não mando em mim mesmo. me repassa Se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro, me beija por inteiro, eternamente dependente deste Senhor. eu sou. Amém, meu Deus, amém, Jesus. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, És o oleiro eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em Tuas mãos, Senhor. sou vaso, Aleluia. mas oleiro, me preenche Por inteiro. eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu sou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Deus tremendo, Deus fiel, Deus que está conosco, Deus que cuida, né? Que peleja por nós, Deus que está acompanhando tudo, cuidando de tudo na nossa vida. E nessa noite eu tenho uma palavra para ministrar aqui. Eu tenho colocado louvor
no início, porque, meu irmão, eu gostaria muito de louvar, mas não dá, né? Não tenho esse chamado para louvar. Então eu coloquei um louvor que para você meditar também, para você, né, deixar Deus trabalhar aí, molhar essa terra, que Deus é fiel, Deus é tremendo. E os salmos que eu quero deixar aqui para você hoje é Salmo 51, no 10, 11 e 12. Louvado seja Deus, meu irmão. O Senhor é conosco. Nós falhamos, nós erramos, nós somos sempre, né, falhos diante do Senhor, mas Ele tem cuidado, Ele tem guardado, Ele tem sido conosco. Então esse salmo é para meditação nossa nessa noite. Diz Salmo 51, versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, aleluia, e não retires de mim o teu espírito. Torna, diz a palavra de Deus, a dar a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Deus é tremendo, Deus é fiel, Deus é conosco. E nessa noite eu quero aqui, ministrar essa palavra. O Senhor fala que a Bíblia, né? Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não retire de mim o teu espírito. Louvado seja Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que quando a gente peca, quando a gente erra, nós precisamos pedir perdão ao Senhor, nós precisamos nos render diante dos pés do Senhor, reconhecer nossos erros, reconhecer nossas falhas e falar: Deus, muda, né? Apaga minha transgressão, torna-me da alegria da salvação. Quando há pecado em nós, quando há erros em nós, quando há coisas que não agradam a Deus, a Bíblia diz que afasta, né? A única coisa que pode impedir a nossa oração é quando está o pecado entre nós e Deus. Então, o Senhor não está com os ouvidos agravados, que não possa ouvir, nem com as mãos encolhidas para não abençoar. Mas as nossas transgressões, falhas, erros, pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas a solução, meu irmão, não está perdido. Você que tem errado, tem falhado, se renda aos pés do Senhor, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. O Senhor, Ele ama quando há arrependimento. O Senhor, Ele ama quando há, né, reconhecimento dos erros. O Senhor, Ele cuida, Ele faz questão de restaurar a comunhão. O amor de Deus por nós meu irmão, é muito grande, é inexplicável. Então todas as vezes que nós falhamos, erramos e a gente se arrepende e se volta para o Senhor, Ele está disposto a nos ouvir, Ele está disposto a mudar o nosso cativeiro, a mudar a nossa história, a transformar o nosso caráter. Então Davi, diante de um pecado grande, diante de um erro grande que ele cometeu, Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu, que Deus preparou, capacitou. Deus ouvia os louvores na harpa ali de Davi, Deus ouvia a adoração de Davi, Deus via Davi, meu irmão, de trás das malhadas lá, cuidando das ovelhas, esquecido, desamparado, mas o Senhor via, o Senhor cuidava, o Senhor preparava para um novo tempo. Deus via Davi, mas quando Davi teve a oportunidade de reinar, quando Davi teve a oportunidade, né, de ser colocado onde Deus queria, que era no reino, porque o Senhor arrancou Saul. Saul era desobediente, Saul não fazia vontade de Deus. O Senhor arrancou ele de lá e colocou Davi, porque o Senhor honra aqueles que o honram, meu irmão. Mas mesmo assim, você honrando a Deus, se você errar, se você pecar, tem consequências, meu irmão. Ninguém está imune. Se a gente não for segundo o coração de Deus o tempo todo, se a gente não estiver buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, se a gente não estiver buscando se consertar, tratar nosso caráter, moldar nossa vida segundo a vontade do Senhor, que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, tem consequências sim para os nossos erros, sempre vai ter, meu irmão. E a Bíblia diz que
Davi, depois do pecado dele, né? Eu vou te falar sobre o pecado de Davi, que está aqui em 2 Samuel. A Bíblia diz, meu irmão, que Davi, colocado no reinado, ele um dia, né? Os reis foram para a guerra, e era para Davi ter ido para a guerra também, mas Davi resolveu ficar no palácio. Já começou errando, meu irmão. Gente de batalha tem que estar na batalha. Eu e você, a gente não pode se prostrar. Nós não podemos, né? Ficar desatentos, desapercebidos. Você é de guerra, fique na guerra, meu irmão. Guerra que eu falo espiritual, viu? Não cause guerras físicas, mas se você é de oração, ore. Se você é de palavra, ministre. Se você é para aconselhar, aconselhe. Cada um faça segundo o propósito que Deus tem na sua vida, mas faça, não fique parado. Começa aí o erro de Davi. Ao invés de Davi estar na guerra, Davi estava ali no palácio, né? Ali aí disperso, ali descansando, no tempo que era de guerra, no tempo que era dos reis, está ali com o exército poderoso dele, vencendo as batalhas, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E aí ele viu Batseba, uma mulher, né, se agradou dela, mandou ela vir para o palácio. E quando ele foi chamar, a mulher era casada, e aí ele não quis nem saber, chamou a mulher, deitou com ela, a mulher engravidou. E a Bíblia diz, meu irmão, que isso foi muito grave aos olhos do Senhor, porque Davi podia ter quem ele quisesse, mas ele queria o quê? Aquilo que Deus não queria para ele. Meu irmão, queira somente o que Deus tem para sua vida. Ore a Deus, busca a direção do Senhor para o que é para você, porque o que é seu ninguém toma, mas o que é dos outros é dos outros. Não mexe, não toca, não deseje. E a Bíblia diz que Davi desejou Batseba, mulher de Urias, soldado de Davi, homem fiel a Davi, homem que estava ali na batalha, enquanto Davi estava no palácio. É interessante essa palavra, meu irmão, que você vê, né, como são as coisas. Ele usou da autoridade, do poder dele. Davi que era humilde, Davi que era um homem ali de paz, de adorar, para expulsar os demônios ali de Saul. Nesse momento Davi deixou turbar a mente dele, e por isso que a gente tem que estar sempre guerreando ali as guerras do Senhor, para que nada venha turbar nossa mente, confundir, né, o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso, e se a gente não guardar o nosso coração, nós erramos, nós pecamos. Mas e Davi, meu irmão, deixa eu te contar, Davi, ele foi, chamou Batseba, se deitou com ela, como eu disse, e ela engravidou. Para encobertar o erro de Davi, o que ele fez? Mandou uma carta, né? Uma ordem para matar, colocar Urias, que era o marido da mulher lá, Batseba, na frente da batalha, para que não tivesse oportunidade dele se defender e ele morresse. Ou seja, Davi, além de trair ali, Davi fez o quê? Mandou matar, assassinato, ou seja, erros graves, pecados gravíssimos. Meu irmão, subiu fedendo a narina de Deus, cheirou mal as narinas de Deus. Um adorador agora era um assassino, um adorador agora era um homem que desobedeceu às leis do Senhor, um adorador agora era aquele que não merecia mais a misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, toda vez que você se arrepende, toda vez que você se prostra, toda vez que você ora, há oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidades. Talvez o homem não perdoasse Davi, talvez as pessoas não perdoassem Davi, mas Deus, quando ele vê sinceridade, ele perdoa, ele muda o cativeiro, ele muda a história. E certa feita que aquela mulher engravidou, a Bíblia diz, meu irmão, que Batseba engravidou de Davi, mas só que o Senhor falou, esse filho aí não vai nascer, não vou deixar ele viver, na verdade, né? E aí Davi começou a clamar. A Bíblia diz aqui, ó, lá no 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, nem fala que era mulher de Davi, porque ela não era de Davi, né? Dera a Davi, a criança adoeceu gravemente, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha como Deus faz. E aí Davi começou a orar, a clamar, pedir misericórdia de Deus, jejuou 7 dias pela criança, mas decreto de Deus, meu irmão, quando é para juízo, é difícil ser mudado, viu? Porque quando Deus quer tratar, Ele trata, quando Deus quer trazer o juízo, Ele traz, porque o Senhor é um Deus longânimo, misericordioso, é um Deus de amor, um Deus que perdoa a iniquidade, mas toda iniquidade há consequência. Por isso, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, você que está me ouvindo, busca agradar o Senhor, fazer a vontade de Deus, busca se aprumar no caminho do Senhor, para que nada disso aconteça na sua casa, na sua tenda, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi jejuou, orou, passou a noite prostrado, e a criança ficou ali mal, porque o Senhor feriu a criança, ou seja,
não teria mais oportunidade. Aquilo ali já era o decreto de Deus. Quando Deus decreta, Ele decreta, meu irmão. Quando Deus fala é. Quando Ele fala não é, não é. E tem não de Deus que é para vitória nossa. Já falei isso aqui. E aí a Bíblia falou que ao 7º dia a criança morreu. Ou seja, quando a criança morreu, é aí que eu quero chegar para você. Porque o erro de Davi foi grave, gravíssimo. Mas também, meu irmão, o arrependimento dele foi grande. Tão grande que alcançou, né, a bondade e a benignidade de Deus. Chamou a atenção do Senhor. Davi orou, Davi ficou prostrado, Davi se arrependeu, pediu perdão a Deus. Senhor, quero consertar esse negócio. Senhor, quero trabalhar para que o Senhor agora se agrade de mim. Mas havia um decreto, o decreto tinha que acontecer. Mas aí a criança morreu, meu irmão, acabou aquela história. Se reinicia um novo ciclo. Aleluia, se reiniciou um novo ciclo na vida de Davi. E esse ciclo foi o seguinte: quando Davi viu que a criança era morta, a Bíblia diz uma coisa tremenda que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Quando Davi viu que a criança era morta, Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. Então eu quero que você entenda, enquanto tinha esperança de mudança daquela situação, Deus não podia reverter o quadro. Se o Senhor quisesse, Ele podia fazer, mas estava decretado. Mas e se Deus quiser? Deus faz, porque Ele é Deus e quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem muda cativeiro é Ele, quem perdoa e resolve não aplicar o juízo é Ele, quem resolve aplicar é Ele. A Bíblia diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então Deus sabe todas as coisas. Mas o Senhor resolveu levar aquela criança. E sabe o que Davi fez quando Deus levou a criança? Ele se levantou daquela prostração, se lavou, trocou as suas vestes, se ungiu, entrou na casa do Senhor, louvado seja Deus, e adorou e exaltou. Meu irmão, o segredo da vitória é adorar o Senhor. O segredo da vitória é saber que tudo coopera para o nosso bem. E se você erra, se eu erro, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, sim. E muitas vezes, muitas pessoas, elas querem apontar para Deus e falar: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Meu irmão, vai lá ver o que você fez lá atrás, porque muitas vezes é provação para tratamento, mas muitas vezes é o juízo de Deus por causa da nossa plantação. Sim, meu irmão, Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus justo. Deus é um Deus que Ele não leva, né, o pecado quando a pessoa é inocente. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Então Davi, quando ele perdeu a criança e ele entrou ali, se levantou daquele negócio, porque ele viu, não tinha mais jeito, a criança já era morta. Tanto que as pessoas ficaram naquela: vamos falar para Davi ou não vamos falar para Davi? Não, aí Davi ouviu o burburinho, Davi entendeu, né, e ele falou: a criança é morta? É, Davi, a criança é morta. Então ele levantou, ele falou: pronto, então pronto. Levantou, se ungiu, se lavou, trocou as vestes, entrou na casa do Senhor. Entrar na casa do Senhor é vitória, meu irmão, porque na casa do Senhor sempre há, né, canto, hino, louvor, palavra, oração, testemunho. Deus opera no meio dos dele. Então Davi, quando ele entrou ali na casa do Senhor, ele adorou, o refrigério veio na alma dele, ele foi curado, ele foi sarado, e ele prosseguiu a vida. E aí, aqui em 2 Samuel, onde eu estou lendo, capítulo 12, que as pessoas não entenderam. Eles falaram: Davi, o que você está fazendo? A criança estava ali morrendo, você estava chorando, jejuou, não falou com ninguém. Ele falou: olha, vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, né? Porém dizia, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Deus, Ele colocou a misericórdia de Deus em jogo, né? Quem sabe se Deus não me perdoa e livra a criança? E aí, porém agora que ela é morta, por que eu jejuaria agora? Poderia eu fazer ela voltar a mim? Eu iria a ela, porém ela não voltará a mim. Davi entendeu, meu irmão. Davi entendeu. Davi não jogou na cara de Deus. Davi não ficou culpando a Deus pelos seus próprios erros, pecados, consequências. Davi, meu irmão, ele prosseguiu a vida. Ele falou: tudo bem, quando ele estava vivo eu orei, porque Deus é tão misericordioso que Deus podia ter mudado esse quadro. Mas se o Senhor não quis mudar o quadro, vou me levantar, vou continuar adorando, porque tem que adorar, meu irmão. Tem que adorar quando a resposta for não. Tem que adorar quando está tudo impossível. Tem que adorar quando Deus não faz como você quer. Tem que adorar.
Adorar é o segredo, meu irmão. Quando você adora, Ele quebra as correntes. Quando você adora, Ele enxuga as lágrimas. Quando você adora, Ele inclina os corações a seu favor. Louvado seja Deus. Quando você adora, você vê as circunstâncias se mudando. Você vê o mover de Deus nas coisas, os sinais que o Senhor está trabalhando. Quando você adora, você vê, meu irmão, Deus operando poderosamente. Então adore, exalte. Se você tem errado na presença do Senhor, se você tem falhado, peça a Deus misericórdia, perdão, mas entenda que nós vamos colher o fruto do nosso trabalho, seja ele bom ou ruim. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você fizer o mal, vai ter consequências ruins. Deus é bom, Deus é misericordioso, a vontade é dele, o querer é dele, né? O realizar é dele. Mas não fica provando Deus, não fica colocando Deus em prova, meu irmão. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Busca andar corretamente, busca andar fazendo o querer a vontade de Deus, busca andar na direção do Senhor, no prumo do Senhor. Se era dia de estar na guerra, você tem que estar na guerra, meu irmão. Se é dia de estar em casa, você tem que estar em casa. Faz como Deus quer, porque na direção de Deus não há sofrimento, na direção de Deus há vitória. E aí Davi, ele escreveu esse salmo que nós lemos no início aqui, Salmo 51. Olha: esconde a tua face, Senhor, dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Meu Deus, esconde a face, porque o Senhor é santo, não pode ver pecado, meu Pai. Mas esconde a face, apaga as iniquidades, Senhor. Esquece isso aí, meu Deus, me ajuda. Cria em mim um coração puro. A gente tem que pedir isso pro Senhor. Senhor, cria em mim um coração puro, meu Pai, um coração adorador, meu Senhor, porque a gente é mau, meu irmão. Eu tenho dito aqui, está escrito na palavra, bom é Deus. A gente é falho, a gente é limitado, a gente é cheio de erros. Tem horas que a gente está super cheio do poder, tem hora que nós estamos falhando, fraquejando, porque nós somos humanos. Mas Deus é perfeito, Deus é fiel, Deus é o que pode nos fortalecer, pode nos ajudar a sustentar com a destra da justiça. Então Davi falou: olha, Senhor, cria em mim um coração puro, sabe, Senhor, um coração limpo, meu Pai. Renova em mim um espírito reto, que faz a tua vontade, que faz o que é certo. Ele orou, meu irmão. O segredo é adorar e orar, pedir a Deus, apresenta para o Senhor. Talvez você não confesse seus erros para as pessoas, e muitas vezes nem vale a pena, porque você só vai receber o que? Críticas, apontamentos. Mas quando você se ajoelha, confessa seus erros, seus pecados, suas falhas para o Senhor, você levanta mais forte, você levanta transformado. Deus te cura, te liberta, te sara. Ele faz a obra, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus. E Davi falou: Senhor, não me lance fora da sua presença e não retire de mim o teu espírito. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa: Davi era rei, ele tinha todo o poder humano nas mãos dele. Ele tinha exércitos, ele tinha esposas, ele tinha riqueza, ele tinha prestígio, ele tinha o que ele queria. Mas ele falou: Deus, não retira de mim o teu espírito. Aleluia, meu irmão. Não adianta a gente ter tudo e não ter o Espírito de Deus. Não adianta a gente ter tudo e o Senhor lançar fora da presença dele, como ele fez Saul. Não, meu irmão, queira tudo que Deus tem para sua vida, mas queira mais ainda a presença do Senhor, queira mais ainda a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Torna-me, dá, Senhor, a alegria da salvação, me sustenta, Senhor, com espírito voluntário. Louvado seja Deus. Essa foi a oração de Davi no Salmo 51. Deus, não me lance fora da sua presença, eu não vou suportar. Não adianta eu ser rei, Senhor, se eu não tiver a tua presença, Pai. Não adianta eu liderar o povo se o Senhor não for o comandante desse exército. Louvado seja Deus. Se o Senhor não for o general que vai na frente fazendo vencer as batalhas, Senhor, não adianta, meu Pai, eu ter toda a riqueza do mundo, meu Pai, e não ter o Senhor, meu Senhor, que é um tesouro, meu Pai, guardado aqui em vaso de barro. Louvado seja Deus. Davi, ele entendia a importância do Senhor. Davi entendia, meu irmão, que muitos crentes não entendem a importância da comunhão com Deus. Com a comunhão com Deus a gente vai chegar onde Deus quer, meu irmão. E eu não digo pra você que você nunca vai falhar. Você vai falhar algumas vezes, infelizmente eu também vou, meu irmão. Mas toda vez que você falhar, se lembra dessa palavra. Se lembra, meu irmão, de voltar para o Senhor, voltar onde você caiu, praticar as primeiras obras, se arrepender, né, no coração, porque não adianta ser de boca. Deus conhece a gente, Deus me conhece, Deus te conhece. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe muito mais do que a gente mostra para todo mundo. E Ele sabe mais do que nós mesmos sabemos de nós, porque Ele é lindo, Ele é tremendo, Ele é fiel. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, meu irmão.
Não importa quem você é, não importa o que você faça, não importa, meu irmão, onde você errou. Tá tempo de voltar, louvado seja Deus. É tempo de se inclinar para a presença do Senhor. É tempo, olha, de você voltar e falar: Deus, eu quero, Pai, isso aí que ela tá falando. Deus, eu quero a tua presença, eu quero o teu amor, Pai. Derrama o teu poder, a tua misericórdia sobre a minha vida, louvado seja Deus. É tempo, meu irmão, de buscar a face de Deus. É tempo de falar, de se converter, de mudar, de se transformar. É tempo de mudar de vida. É tempo de agradar ao Senhor, meu irmão. Faça isso nessa noite. Você que está andando reto nos caminhos do Senhor, continua, porque vale a pena. Todo choro, toda lágrima, toda ingratidão, meu irmão, vale a pena no final, porque Deus um dia vai olhar para você e dizer: entra, meu irmão, entra, meu filho, entra aí no reino de Deus, né? Entra, bom servo, né? Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Entra aqui no reino de Deus. As portas estão abertas para você. Vale a pena andar correto. Vale a pena agradar ao Senhor, meu irmão. Não deixe as pessoas turbarem seu coração. Você que busca andar corretamente. Não deixe as pessoas falarem que nada acontece, que nada muda. Não deixe as pessoas falarem para você: olha, que não vale a pena, que Deus não está vendo, que Deus não se importa. Não. O Senhor te ama. O Senhor se importa. O Senhor está cuidando de tudo. Não tem nada que Deus não veja. Ele está vendo tudo. Ele está observando você quando ninguém vê. Ele está preparando o melhor para a sua vida. Ele está cuidando. Acredita nisso e continua. Prossegue, meu irmão, porque só tem um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e por Ele nós vamos alcançar a vida eterna, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, louvado seja Deus. Pai amado, querido, soberano Senhor, Pai, o Senhor sabe, Deus, que nós somos pó, Pai, que nós somos cheios de limitação, de erro, de falha, meu Pai. Quem somos nós, meu Pai? Verdade, Deus. Quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto assim, meu Pai? Para que o Senhor cuide da nossa vida, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, infinita por nós. Nós somos cheios de falhas, Pai. Todo dia nós erramos, meu Senhor, diante de Ti, mas o Senhor tem sido misericordioso, bom, meu Pai. Eu apresento cada vida diante de Ti, Deus. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece a minha vida, a vida de cada um deles, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, Pai amado, mexer, Senhor, trabalhar, tratar, curar, Pai, libertar. Faz como te apraz, está aqui as nossas vidas nas Tuas mãos. Aqueles que têm, meu Pai, errado, meu Pai, diante de Ti, como errou Davi, Pai. Senhor, inclina o coração e perdoa, meu Senhor. Transforma essa vida, meu Senhor, para a glória do Teu nome, meu Pai. Meu Deus, transforma o caráter, porque o Senhor é especialista, meu Senhor, aleluia. O Senhor é especialista em mudar, Pai. O Senhor é especialista em tratar, Pai. Faz assim para glorificar o Teu nome. Todos verem, meu Pai, quão grande é o Senhor de transformação. Quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir, Senhor. Cuida de nós, Pai. Abençoa a nossa vida. Cobre cada um com o Teu sangue, meu Pai. Fortalece, Senhor. Continua conosco, porque como Davi falou, Pai, a Tua presença é o que mais importa, meu Senhor. A Tua presença, Pai, é que não deve ser tirada da nossa vida, meu Senhor, jamais, meu Pai. Nos dá sempre a alegria da Tua salvação, meu Pai. Nos dá um coração, Pai amado, querido, puro, um espírito reto, meu Pai, para que nós possamos Te agradar, fazer o Teu querer, Pai, e realizar a Tua vontade, Deus. É o que eu oro nessa noite. Te apresento cada vida, meu Pai, que o Senhor cumpra em cada um o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério. Você que ainda não está na presença do Senhor, hoje é dia de se render. Abre o coração, deixa Deus entrar, deixa Deus mudar tudo aí dentro, deixa Deus trabalhar, porque o melhor Ele tem para fazer, em nome de Jesus. Acompanhe as lives todos os dias, esse horário. Eu tenho ministrado uma palavra de Deus, porque isso aqui é a palavra de Deus, é que nos alegra, nos transforma, nos liberta, cura a nossa alma e as feridas que muitas vezes são causadas pelas coisas exteriores. Mas, meu irmão, assista as lives aí, acompanha também o canal lá no YouTube, Pastora Cristiane Venturotti, acompanha lá, se inscreve lá no canal, tem outras mensagens lá para edificar a sua vida, e que Deus fique contigo, que a paz do Senhor, nunca falte na sua casa, em nome de Jesus, amém.